Tem uma coisa que eu amo nas parábolas de Jesus, é que elas dão pra gente a oportunidade da gente estudar e entender outros contextos, de outro tempo e de outro lugar. E isso amplia a nossa visão de mundo. Se você lê essa parábola pensando numa festa de casamento aqui no Brasil, ou aí no seu estado, na sua cidade, nesse tempo, provavelmente você não vai entender a parábola, porque a festa de casamento daquela época tinha características muito específicas naquela cultura, naquele tempo e naquele lugar. E a gente precisa entender isso para que a gente compreenda de forma profunda, uma vez que os costumes são diferentes e os simbolismos são diferentes. Buscando compreender o contexto em que a parábola foi ensinada, a gente consegue entender o que é que Jesus queria dizer para os seus primeiros ouvintes, seus primeiros leitores, as primeiras pessoas que tomaram contato com essa história. Para a gente compreender, então, as parábolas de Jesus, a gente tem que deixar a nossa cultura um pouquinho de lado, mergulhar na cultura de Israel, no primeiro século, especificamente aquele recorte, e retirar de lá ensinamentos práticos. Daí, depois da gente fazer isso, a gente traduz para a nossa cultura, o nosso contexto, o nosso tempo. Para começar, era muito comum naquele tempo que os reis e pessoas importantes dessem banquetes de casamento. Esses banquetes levavam dias. Você deve se lembrar do primeiro milagre de Jesus, que foi em um banquete de casamento. Muito provavelmente não era uma pessoa tão rica, um casal tão rico quanto esse rei aqui, Inclusive faltou o vinho. Mas Jesus estava por perto, ele resolveu o problema com um milagre. Algo que não era comum naquele tempo seria a rejeição dos convidados para o banquete. Mais chocante ainda é o fato desse rei ter estendido esse convite a todos, sem distinção, quando aqueles primeiros convidados se negaram a participar do seu banquete. Essa parábola é uma imagem do reino de Deus, o que tem relação direta com o nosso tema Jesus contra o paradigma da religião. Enquanto a religião muitas vezes constrói um muro, Jesus constrói uma mesa, e uma mesa farta e enche com gente que a gente menos espera. Quem você esperaria encontrar no banquete de Deus?